Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse momento aqui com a gente, mas estamos mais uma vez no Global Trade Summit, agora na edição de 2025, trazendo um bate-papo muito legal com um dos nossos principais parceiros, já histórico, né, já de apoio ao evento, desde 2023, a Portonave está com a gente. E hoje eu estou aqui com o Carlos Lima, supervisor comercial da Portonave. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Paulo? E você? Tudo bem. Estamos aqui no dia 2 do evento, né? Dia 2. Todo mundo aqui assistindo a gente no nosso estúdio Aquário, aqui dentro do Global Trade Summit. E você está aqui para bater um papo com a gente hoje sobre a Portonave, sobre operações portuárias e um pouquinho mais de tudo, né, o que esse universo traz de informação importante para a gente. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é: como é ser supervisor comercial do terminal que tem a maior eficiência do país hoje em dia? Legal. Bom, Paulo, primeiramente a gente queria, em nome da Portonave, te parabenizar e parabenizar o Núcleo de Comércio Exterior e a Associação Empresarial de Itajaí por estar organizando esse evento. É um evento na proporção que Itajaí precisa e merece. Então, esse é o terceiro ano do evento, um evento que é muito novo, mas que já está no calendário do comércio exterior e da logística aqui da nossa região. Então, parabéns. Fica o registro aqui oficial em nome da Portonave. Obrigada. Eu agradeço em nome do Núcleo. Legal. Bom, Paulo, o desafio de ser supervisor comercial do terminal que tem a maior produtividade do país é um desafio significativo. Eu estou nessa posição já prestes a completar 3 anos, trabalho na Portonave há 9, então durante 6 anos eu fui analista da área de importação, de gestão de contas, viagens e tudo mais. E depois, há 3 anos atrás, assumi o desafio de liderar toda a área comercial que compreende importação, exportação, armadores, inteligência de mercado, atendimento ao cliente. Mais recentemente, a área Reefer também se unificou a gente, então a gente está com uma grande equipe que tem a missão de fazer esse trabalho de fazer a gestão dos clientes ativos que trabalham com a gente em diversas regiões do país e também a prospecção de novos negócios para trazer eles para Portonave ou para Santa Catarina, né? A gente discutiu tanto aqui os benefícios, as vantagens do Estado, então o desafio é significativo de ter as pessoas motivadas, as pessoas adequadas e preparadas principalmente para fazer esse trabalho, que não é fácil, todo mundo que está na área comercial sabe como funciona esse trabalho, e a gente tem uma carteira de clientes muito espalhada pelo Brasil, apesar do porto estar fisicamente em Santa Catarina, talvez metade dos nossos clientes é de fora do Estado, Rio Grande do Sul, Paraná e principalmente de São Paulo, que vem para Santa Catarina por toda essa infraestrutura que a gente tem aqui, pelo benefício fiscal, pela malha rodoviária, infraestrutura portuária que a gente tem aqui no estado. Então, é um desafio significativo, mas que é muito prazeroso também, porque a gente está cercado de pessoas muito, muito profissionais, muito competentes no trabalho que fazem. Que legal. E acho que para manter todo esse seu trabalho comercial e toda essa produtividade que o terminal hoje entrega, são necessários muitos investimentos, né? Fala um pouquinho sobre os principais investimentos que a Portonave está fazendo ultimamente. Legal, Paulo. Investimento é uma palavra que sempre teve no DNA da Portonave. Desde que a gente começou o nosso projeto Greenfield lá em 2007, a Portonave está completando agora 18 anos, investimento sempre teve no nosso dia a dia, tanto em área, infraestrutura, equipamento, pessoas principalmente, treinamento, desenvolvimento. E agora, mais recentemente, a gente lançou uma nova etapa desse grande projeto de investimento, que é a adequação do cais. É um fato público notório na região, pela posição que a Portonave ocupa. Então, em janeiro de 2024, nós interrompemos metade do nosso cais para poder fazer uma obra de readequação dessa metade, e depois dessa parte pronta, que deve finalizar agora no mês que vem, em julho, a gente inverte para outra parte, onde durante mais um ano praticamente a gente fica com a área em produção, em desenvolvimento, em construção, para adequar o terminal para poder estar apto a receber os navios maiores, que os armadores já nos sinalizaram, já estão dando evidências de que isso vai acontecer muito em breve. Já tivemos algumas escalas no ano passado de navios de 366 metros. Hoje a nossa limitação, nossa capacidade é 350. Então, com essa obra e esse investimento que é superior a R$1 bilhão, a gente vai estar apto aí a receber os navios de até 400 metros, que são os maiores que navegam no mundo hoje. Então, a Portonave sempre foi muito consciente da necessidade de investimento, de preparação, para a gente sempre estar na vanguarda do comércio exterior e apto às melhores rotas, os maiores serviços. E esse é mais um grande passo que a gente vai dar aí nessa história recente de 18 anos da Portonave. Vai completando a maioridade, né? Maioridade. E esses investimentos no cais, eles vêm junto com investimentos também em maquinários e estrutura para operar esses navios que, né, vão chegar muito em breve aqui, né? Legal, Paulo. Esse é um ponto bem importante também, porque
Esse é o primeiro grande passo de um projeto, de um master plan muito mais significativo de investimentos, né? A gente está falando de R$ 1 bilhão em adequação do cais. A gente até brinca com os clientes, né? Quem saiu de Santa Catarina, aqui da região, há 2 anos atrás, e voltar depois da obra terminada, não vai ver nada de muito diferente, porque é uma obra de readequação. O cais vai ter praticamente o mesmo tamanho, mas ele vai estar muito mais robusto para receber esses navios maiores. E esses navios maiores também exigem equipamentos mais modernos, maiores, mais eficientes, né? Então a gente já tem anunciado aí num projeto passo seguinte, né, ato subsequente, mais R$ 500 milhões de investimento em 2 STS, um alcance maior para operar esses navios maiores, mais largos, vai dar muito mais eficiência para o nosso terminal e também mais 14 RTGs, né? Hoje a gente tem 18, a gente vai comprar mais 14 para poder dar mais efetividade, mais produtividade. Então, investindo em cais, 1 bilhão, depois mais 500 milhões em equipamentos, e aí planos futuros a gente tem de expansão de pátio também e assim à frente com tudo que diz respeito a investimento, né? Então, o que já é bom vai melhorar. Muito, né? Mais. E qual é a expectativa, assim, de vocês, né, para com todos esses investimentos, ele vai resultar ainda na melhora contínua dessa produtividade? Legal, Paulo. Hoje a Portonave é o terminal mais eficiente do país. A gente está, de acordo com o ranking da ANTAC, desde 2024, uma produtividade média de 117, 119 movimentos por hora, enquanto o segundo colocado está perto de 90. Então a gente está num número muito bom, pela necessidade de movimento utilizando um cais único, mas esses equipamentos vão nos ajudar muito nesse sentido também, porque hoje a nossa capacidade de movimentação do terminal é de 1.500.000 TUs no ano. No ano passado a gente fechou em 1.2, e com esses novos equipamentos que estão para chegar em junho do ano que vem, a gente amplia essa capacidade de 1.5 para 2 milhões de TUs no ano. Então, é um investimento que vai trazer produtividade e também disponibilidade de espaço, de crescimento, desenvolvimento, não só para a gente, como para todos os clientes, armadores, importadores, exportadores e todos que fazem parte desse nosso ecossistema de comércio exterior aqui na região. Legal. E hoje de manhã nós tivemos um painel muito interessante, né, justamente falando do desafio, né, do setor portuário de Santa Catarina. Esse é um painel que a gente já tem pelo 3º ano, e ele vai ter, obviamente, em todos os anos, porque essa é uma temática que todo ano vai ter um desafio diferente, né? E a gente precisa sempre abordar. Eu acho que o que você tirou de insights importantes ali que foram falados? Né? Legal. Esse ponto é bem importante, né, Paulo? Desafios do comércio exterior. Não tem um evento de comércio exterior no Brasil que não fale de desafios, né? Você sabe que é uma dificuldade que a gente tem quando a gente está montando os painéis, né? Ok, a gente vai lá e escolhe a temática. Aí essa é a temática que a gente vai abordar. Aí, quando a gente vai construir o nome, sempre tem desafio. O desafio está em todos. Eu falei, gente, a gente tem que pensar em alguma coisa diferente. Mas tem situações que não dá para a gente fugir. E os portos, eu acho que a gente tem vocês têm uma estrutura incrível, todos esses investimentos que vocês estão fazendo para tornar aí o que já é bom ainda melhor, mas tem desafios estruturais que não dependem diretamente da Portonave, né? Exato, e acho que isso foi abordado um pouquinho no painel hoje. Legal, esse painel foi muito relevante, né, Paula? Porque ele trouxe muito disso, desafios a gente sempre tem no comércio exterior, né? A gente brinca que não tem um dia de paz no nosso negócio, né? A gente sempre tem um problema ou com a estrutura, ou com órgãos, ou com alguma legislação, sempre tem um desafio significativo para a gente, né? E na área de postos não é diferente. A gente falava de manhã no painel com todas aquelas sumidades do comércio exterior, de que os desafios dos postos estão vinculados à infraestrutura que fogem do alcance dos terminais. Nós estamos investindo aí 1 bilhão, mais 500 milhões em adequação, preparação, treinamento, mas a gente depende de algo que também não está ao nosso alcance, que é canal de acesso, dragagem. Então tem uma série de outras questões, rodovias, né, infraestrutura de rodovias, a gente falou muito sobre isso de manhã com o Egídio também. Então é um desafio que existe e é uma característica de países como o nosso que ainda precisa investir muito em infraestrutura, né? O mercado do comércio exterior globalmente cresce, o Brasil cresce, mas a infraestrutura não acompanha. A gente fala muito sobre isso de capacidade não instalada. Quando a gente vai para Santos, fala de capacidade tomada, em Paranaguá a mesma coisa, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o país inteiro está carente de necessidade, de investimentos, de uma infraestrutura mais adequada para a robustez que a gente tem, né? Um dos palestrantes também falou sobre a nossa participação no comércio mundial, que é muito baixa, comparado ao potencial que a gente tem, dimensão de um país como o nosso, né? Mas, assim, eu acho que faz parte do nosso trabalho de continuar desenvolvendo eventos como esse do Global Trade Summit. É muito importante porque traz esse assunto à tona para ser discutido, traz luz sobre esses problemas e mostra o que as empresas, os governos, as entidades envolvidas estão fazendo para dar mais um passo nesse sentido, da gente construir um cenário mais adequado para o potencial que a gente tem, principalmente aqui em Santa Catarina.
Legal. Eu já escutei muito o Castilho falar sobre isso, né? Que a parte de vocês estão fazendo. Né? A parte da Portonave vocês, né, estão fazendo agora, né, tem a questão do canal, tem a questão das ferrovias, então nesse cenário o PELT é muito importante, né, a gente realmente construiu um plano logístico de transporte muito bem desenhado, porque nós precisamos continuar entregando eficiência logística em Santa Catarina. Né? Isso está muito alinhado, né, Paula? Você vê, 1 bilhão, 500 milhões, a gente está investindo tudo isso sem uma garantia efetiva que vai ter uma dragagem, que vai ter um canal de acesso adequado. Claro que a gente confia no governo do estado, na necessidade de crescimento econômico de Santa Catarina, mas voltando à questão inicial de investimentos, né, o acionista está colocando um valor significativo para que a gente esteja pronto para esse próximo passo. Ruim seria o contrário, né, se a gente tivesse toda a estrutura pronta e nós não estivéssemos prontos. Então a gente está dando um primeiro passo, acreditando no desenvolvimento do comércio exterior, acreditando na pujança do estado de Santa Catarina, como a gente discutiu aqui, e em todos os investimentos do governo do estado e dos órgãos relacionados com dragagem, canal de acesso, autoridade portuária, PELT com rodovias e ferrovias e tudo que diz respeito aqui à nossa infraestrutura logística. Legal. E hoje a gente fala muito em ações de ESG, de responsabilidade socioambiental, e a gente sabe que a Portonave tem um cuidado muito grande, né, com relação a tudo isso. Comenta um pouquinho sobre isso pra gente. Esse é um ponto bem importante pra gente também, Paula. Desde o início das operações da Portonave, o tema social, ambiental sempre fez parte do nosso dia a dia. A gente tem setores, pessoas que fazem um trabalho dedicado nesse sentido, e uma prova disso são os RTGs, são os nossos guindastes de pórtico, que desde 2016 eles foram todos eletrificados. A gente tem 18 RTGs, eles eram todos movidos a diesel, e num projeto pioneiro que a gente teve lá em 2017, quando ainda nem se falava tanto em eletrificação, em ESG, em redução do impacto ambiental, nós tivemos um projeto piloto que foi muito importante. Inclusive universidades e empresas de outros lugares do país vieram nos visitar para conhecer essa infraestrutura, o que a gente fez, como a gente fez esse investimento. Então foi algo que já foi uma demonstração clara do quanto a Portonave se preocupa com a questão ambiental, a questão dos investimentos em redução dos gases de efeito estufa. Então, hoje, todos os RTGs eles são elétricos. E falando também sobre os investimentos, novamente, né, todos os nossos novos equipamentos comprados, esses 2 STS, 14 RTGs, todos eles já estão vindo elétricos. E um ponto super importante que eu acho que cabe destacar quando a gente fala de modernização, eficiência e pegada ambiental é a estrutura que a gente vai ter nessa reformulação do cais para poder abastecer os navios com energia elétrica. Então a gente vai ter um shore power, conhecido como cold ironing também, no qual a gente vai poder ligar literalmente o navio na tomada e abastecer ele com energia elétrica. Ali. Exatamente. Que então a gente legal. vai ter no cais essa infraestrutura preparada, pioneira para abastecer os navios com energia elétrica durante o período que ele está atracado com a gente. Então, mais uma demonstração de algo que é ambientalmente muito interessante e economicamente viável também, né? O payback desse investimento, que na época lá de 2016 foi de cerca de 30 milhões e se recuperou muito rapidamente, porque a gente alia o útil ao agradável, trazendo redução do impacto ambiental, mas também gerando eficiência de custo, de consumo e melhorando toda a cadeia de trabalho e de equipamentos da Portonave. Legal. E para a gente finalizar, acho que se você pudesse destacar alguns pontos que são chaves para que a Portonave seja essa excelência operacional, quais seriam? Olha, Paulo, eu destacaria, acho que investimentos em infraestrutura, equipamentos, como a gente vem falando aqui nessa conversa, isso sempre teve muito conectado com a Portonave. E também, algo que os nossos diretores sempre comentam, são pessoas, né? São as pessoas que fazem o negócio acontecer. Então, a gente investe muito em treinamento, em desenvolvimento, em preparação das equipes de todas as áreas para poder estar preparados para esse cenário de comércio exterior que é tão desafiador. E aí, com tudo isso, a gente ganha eficiência operacional. Não é à toa que a gente é hoje o maior porto em eficiência do país, o ranking da ANTAC, o ranking oficial, porque a gente se preparou para isso, a gente prepara a estrutura, a gente prepara os equipamentos e prepara as pessoas para poder fazer esse movimento. Então, acho que é algo de destaque, é um trabalho que todas as áreas se empenham e é um trabalho em conjunto, alinhado com a gestão, com a diretoria, para que a gente sempre continue nesse caminho de investimentos em equipamentos, pessoas, treinamentos, para que a gente consiga continuar sendo o porto de destaque e referência que a gente sempre foi desde o início das operações da Portonave. Legal, Carlos. Obrigada por essa participação aqui no nosso podcast do evento.
Obrigada, agradeço, né, a você, mas a toda a Portonave pelo apoio e parceria que tem, não somente com o evento, mas também com o Núcleo de Comex, com a cidade. A gente sabe que a cidade não seria a mesma e nós não seríamos essa potência em comércio exterior se nós não tivéssemos uma Portonave ali operando e ajudando as cargas a chegarem e a saírem daqui. Para nós, Paulo, é um prazer e uma honra contribuir com o Núcleo de Comércio Exterior. Como eu falei no início, é algo que a gente merece e precisa em Itajaí. A gente fala tanto de eventos em outros locais e aqui é o nosso núcleo, nosso dia a dia do comércio exterior acontece aqui com todas as empresas importadoras e exportadoras. Aqui na nossa região é algo que a gente não tinha um evento dessa proporção, então a gente é muito feliz em poder participar e a gente sempre brinca, né? Está acontecendo um evento na nossa casa, a gente precisa estar lá, precisa patrocinar, precisa apoiar para dar força para esse movimento. Então contem sempre com a gente, com a Portonave, e fica você e todos os demais convidados a nos procurarem, fazer uma visita para conhecer a infraestrutura do terminal, a gente poder falar um pouquinho mais sobre a nossa condição operacional e, enfim, poder receber clientes ou entidades que têm interesse em conhecer o terminal. Certamente, vamos fazer uma visita lá e vamos talvez repetir esse podcast lá dentro da estrutura da Portonave para a gente conhecer um pouquinho mais em loco. Maravilha. Bom, obrigada pela participação. Obrigado, e vejo vocês no próximo podcast.